Desde as páginas mais antigas da Bíblia Sagrada, vemos a perseguição ao povo judeu. Planos frustrados para destruir o povo judeu não é visto apenas atualmente. Pelo contrário, é visto desde o início da história do povo judeu até os dias de hoje. E a Bíblia declara que isso acontecerá também futuramente. É algo bíblico, é algo histórico, é algo real. Mas o porquê do antissemitismo? O Holocausto não começou com Hitler infiltrando judeus para a câmara de gás. Ele começou com líderes religiosos plantando semente de ódio contra o povo judeu em suas congregações. Hitler citava a Bíblia, capítulo, versículo, para justificar o seu ataque contra os judeus. Eu sou Jonathan Cadiz e hoje nós vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Querido irmão, querida irmã em Cristo, graça e paz, que a paz que excede todo o entendimento seja sobre a sua vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente. Seja muito bem-vindo, você que está sempre entrando, você que está entrando a primeira vez, você que já é inscrito. Não deixe de comentar, tá bom? É muito importante, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ative aí o sininho também para você receber qualquer conteúdo. E quando você faz isso, você nos ajuda bastante, tá? Porque o YouTube ele vai nos proporcionar uma maior visualização a partir do momento que você faz tudo isso. Você nos ajuda e nós continuaremos na missão de edificar sua vida espiritual colocando conteúdos da Palavra de Deus. Bom, nós estamos no terceiro trimestre de 2024 da revista que tem por título O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. O subtítulo é Os Ensinamentos Divinos nos Livros de Ruth e Esté para a Nossa Geração. Então nós vamos hoje para a lição de número 9, que será ministrada na maioria das nossas igrejas presencialmente no dia 1º de setembro de 2024. Pois é, chegamos no último mês do nosso trimestre. Então vamos dar continuidade hoje à emocionante história de Mardoqueu resistindo a Amã e o ódio gerado em Amã. Vai na descrição porque tem link, dinâmicas e subsídio para ajudar na sua lição, nossas redes sociais, tem grupo no WhatsApp especialmente direcionado à Escola Bíblica Dominical, onde nós temos se dedicado a colocar muito conteúdo para ajudar na sua aula, inclusive esses conteúdos são os que eu uso aqui e vai te ajudar bastante, tá bom? Porque juntos nós vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Bom, gente, a lição de hoje tem como título A Conspiração de Amã contra os Judeus. Então, nessa lição de hoje, ela vai nos auxiliar a refletir a respeito de um tema muito atual. E vou repetir, essa revista trago lições realmente, como diz o subtítulo dela, lições para a nossa geração. Então, hoje nós vamos ver o antissemitismo. E nela estudaremos o plano odioso de Amã em exterminar todos os judeus do reino persa. A causa desse intento de Amã se revela no caráter pessoal, mas que atinge toda uma nação. A história bíblica que estudaremos nos revela como é antiga a campanha de ódio contra o povo judeu. E essa lição tem por título Explicar o plano odioso de Amã, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté, e apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. E para isso, nós temos como textuário Mateus, capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Os perseguidores judeus apelavam a governadores e reis, porque somente os oficiais romanos tinham a autoridade para ordenar execuções. Todavia, a perseguição por parte dos níveis mais altos do governo dava aos discípulos a oportunidade de serem testemunho contra eles e os gentios, como ocorreu com o próprio apóstolo Paulo. É por isso que Jesus os instrui a perseverar até o fim, a lutar por uma causa maior, a saber que tem recompensa e que aquela perseguição tem um propósito divino. Perseverar até o fim não é uma maneira de ser salvo, mas a evidência de que uma pessoa realmente se entregou a Jesus Cristo. A perseverança não é uma maneira de conquistar a salvação, mas é o subproduto de uma vida
verdadeiramente devotada. A verdade prática nos diz que quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Vamos ver então a nossa leitura bíblica em classe, que essa semana se encontra no livro de Esther, capítulo 3, do 7 ao 11, e o capítulo 4, do 1 ao 4. Esther, capítulo 3. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até ao do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão, e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então, como eu disse, hoje nós vamos terminar o capítulo 3 e iniciar o capítulo 4. O que você, professor, pode fazer? Esse trimestre especificamente, a maioria das lições está toda ela contextualizada na leitura bíblica em classe. Então você peça aos alunos para ler a leitura bíblica em classe, em casa, e você também leia, reflita, estude, porque hoje, por exemplo, nós vamos terminar o capítulo 3 e vamos ler apenas o início do capítulo 4. Na próxima lição, na lição de número 10, nós já vamos perceber que vamos terminar o capítulo 4 e iniciar o capítulo 5. Então, você não vai ler o capítulo 3 novamente, todo ele, e nem ler o capítulo 4 todo. Então é bom você ler a leitura bíblica em classe, e incentivar os seus alunos a ler a leitura bíblica em classe e estudar esses textos que estão aqui, tá bom? Vamos ver a estrutura dessa lição com o nosso mapa mental. A palavra-chave de hoje é conspiração. A definição desta palavra é ato ou efeito de conspirar, maquinar, tramar. É um conluio secreto. É tramar ações contrárias a alguém, desejando fracasso ou morte. Então, nós temos como objetivo explicar o plano odioso de Amã, no primeiro tópico, dividido em 3 subtópicos: intrigas e patologias do poder, a extensão do plano e a astúcia e oportunismo. No segundo tópico, nós vamos destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. E esse tópico também está dividido em 3 subtópicos: o pavor da violência, bebida, confusão e tristeza, crise e clamor. E o terceiro tópico vai apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. O primeiro subtópico vai nos mostrar as faces do antissemitismo. O segundo subtópico, antissemitismo nacionalista e racial. E o último subtópico vai nos mostrar o antissemitismo hoje. É um assunto atual, por incrível que pareça, ainda existe, porém, certamente que não é tão divulgado na mídia como, por exemplo, um preconceito ao homossexual, aqueles assuntos que são dos viés ideológicos da esquerda. Agora, o ódio ao judeu não traz interesse para a maioria da nossa mídia, por isso não é tão divulgado, mas o antissemitismo ele é muito atual, conforme nós vamos ver nessa lição de hoje. A nossa introdução diz que na lição anterior vimos que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante de Amã. Nessa lição estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Isso é um fato. Não há outra explicação.
Professor, pesquise sobre as guerras de Israel. Tá? Procure se aprofundar nisso. Não há outra explicação. Israel ainda está de pé por causa da providência divina. Há uma promessa para Israel, nós vamos ver também isso hoje. O tópico 1 fala sobre o plano odioso de Amã. O subtópico 1, intrigas e patologias do poder. Subtópico 2, a extensão do plano. E subtópico 3, astúcia e oportunismo. Vamos para o primeiro subtópico, intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassas o mandato do rei? Esté 3, versículo 3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã, para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Eu colocaria aqui, inclusive, a igreja. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus, do versículo 4 ao versículo 6. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Em Efésios 6:9, Paulo instrui os servos a obedecer os seus senhores, sabendo que Deus é Deus de todos e não faz acepção. 1 Pedro 5:2 e 3, o conselho de Pedro é aos pastores, mostrando que o rebanho que eles apacentam é de Deus, então todos temos o mesmo Deus. Abuso de poder leva à queda. Provérbio 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então essa lição, ela vai girar em torno desse plano odioso de Amã, que não era apenas contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus. Então, na lição passada, nós vimos que por não se curvar perante Amã, Mardoqueu chama a atenção de algumas pessoas. Alguns servos que o perguntam por qual razão, para essa postura, essa aparente rebeldia de Mardoqueu. E ele então responde que o motivo que o levava a fazer isso era o fato de ele não ser judeu. Ele não tinha nada contra a Amã. Ele não tinha nada contra o governo persa, mas, como diz Flávio Josefo, a lei não o permitia. Então essas pessoas contam o caso a Amã, que me chama a atenção que ele não tinha nem percebido. Então quando Amã fica sabendo, ele fica furioso. Lembrando que Amã, tá, na lição passada nós vimos, ele era um descendente de Agag, que foi um rei morto por Samuel, em 1 Samuel 15. Então, os descendentes de Agag são chamados de Amalequita, e Flávio Josefo também chama Amã de Amalequita. Então, quando a Bíblia chama ele de Agagita, é que ele era um Amalequita. E por isso, ele cultivava em seu coração uma inimizade intergeracional. Nós vimos tudo isso na lição anterior. Então, ele tinha ódio dos judeus. E provavelmente, Mardoqueu já sabia disso. Porque Mardoqueu, ele proíbe Esté de falar para o rei que era judia. Sendo que o rei não proibiu que nenhuma raça, a raça, a etnia da mulher, não era uma exigência para que ela fosse rainha. Mas Mardoqueu teve um motivo para pedir ela para não dizer que era judia. O motivo pode ter sido o fato de Mardoqueu já saber que uma pessoa de muita confiança do rei, porque, vamos lá, Amã ainda não tinha sido elevado, exaltado, quando Esté chega no palácio, mas você há de convir comigo que isso não acontece do dia para a noite. Você há de convir comigo que para Amã chegar ao posto que chegou, certamente ele estava com o rei há muito tempo e era uma pessoa de muita confiança do rei. Então vamos ver o plano odioso de Amã. Em primeiro lugar, acusar de desobediência civil. No versículo 8, ele fala que existia um povo espalhado que não seguiam as leis do rei. Em segundo lugar, pagar pela destruição dos judeus. E os historiadores dizem que com a invasão de Assuero à Grécia, uma invasão frustrada, com a derrota para a Grécia, Assuero estava precisando de dinheiro. E Amã, sabendo disso, foi um plano muito inteligente, claro, no mau sentido, mas foi inteligente. Por quê? Amã sabia que ele estava precisando de dinheiro, Amã oferece esse dinheiro, cerca de 350 toneladas de prata, mas Amã, ele faz isso, provavelmente, com a expectativa
de obter essa enorme quantia de dinheiro saqueando as casas e os comércios dos judeus que seriam mortos por seu decreto. Então, era esse o plano de Amã. Em terceiro lugar, expedir um edito imperial para aniquilar os judeus. Tá? No versículo 10. No versículo 13, em quarto lugar, o plano odioso de Amã incluía exterminar todos os judeus, no versículo 13, os judeus que estavam espalhados em todas as 127 províncias do rei. E no versículo 13 também, em quinto lugar, vai reforçar o que eu acabei de citar aqui, que era explorar os bens dos judeus para o império. Amã poderia ter uma esperança de recuperar essa quantia que ele ofereceu, visto que a ordem era para também saquear os despojos. E quando você lê o versículo 3 na parte B, está escrito que não era só para matar, mas era para saquear os despojos dos judeus. Então esse era o plano odioso de Amã. O subtópico 2 mostra que esse odioso plano, ele teve uma extensão. Então vamos ver a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, que hoje é hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, era mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso está no versículo 3. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Então Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, é a primeira figura a idealizar um plano sinistro para, em sua esfera de influência e autoridade, exterminar todos os judeus. Esse é um plano de genocídio. Isto é, um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso, contra a raça dos judeus. Se compara ao plano de Antíoco Epifânio. Estude também, tá? No século II a.C. Leia Daniel capítulo 11. Também se compara aos perversos planos de Adolf Hitler, né, na Europa, já no século XX. E as intenções do anticristo que procurará destruir todos os judeus e cristãos no fim da história. Então, veja como eu disse, é um plano diabólico que perpassa o tempo, que está também no futuro, que a Bíblia diz. Então, ao dar a sua lei a Israel, um dos propósitos de Deus foi tornar o seu povo diferente de todos os outros. Amã reconheceu algo singular nos judeus e os odiou por isso. Sob o novo concerto, que é o plano de salvação espiritual por meio da vida e do sacrifício de Jesus Cristo, Deus ainda quer que o seu povo seja separado e positivamente distinto de qualquer iniquidade e impiedade do mundo. Ele deseja que nós sejamos um povo santo e puro que pertence a ele. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, fazendo uma referência a Deuteronômio, onde Israel era a nação santa, o povo eleito, o povo adquirido. E Pedro diz que agora esse povo é a igreja, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então, como na época de Esté, o mundo de hoje ainda odeia o povo de Deus, porque eles são diferentes. E Jesus disse isso lá em João, capítulo 15, do 18 ao 25, que o mundo nos odeia porque nós fomos tirados do mundo, porque Cristo nos tirou do mundo. Nós somos diferentes do mundo e por isso nós somos odiados. A igreja, o caráter piedoso e o seu comportamento é obrigação, deve ser assim. Então, esse comportamento é completamente contrastado com o modo de vida e os costumes aceitos pela maioria das pessoas do mundo. Por isso, a igreja é diferente e a igreja é perseguida. O ódio e a amargura são como ervas daninhas de raízes profundas que crescem no coração e corrompem toda a vida. Amã foi consumido pelo ódio que sentia por Mardoqueu de forma tão intensa que não pôde sequer desfrutar a honra de ser convidado para o banquete de Esté. Hebreus 12, versículo 15, nos adverte dizendo que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamina. Não permita que o ódio e a amargura que surge dele se acumulem em seu coração. Assim como aconteceu com Amã. Ele era a segunda pessoa depois de rei. Ele podia gozar de privilégios, mas ele preferiu se contaminar com uma amargura tão intensa que não deixava ele sequer se aproveitar daquilo que ele tinha conquistado. Então, o ódio, a amargura, o preconceito são coisas diabólicas. E o subtópico 3 mostra a astúcia e o oportunismo. Amã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpriam as leis do rei. Por isso convinha que fossem exterminados. Versículo 8. Se Assuero decretasse a morte desse povo,
Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Versículo 9. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Versículo 10 ao 12. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. É preciso cuidado. Ele traz isso para a liderança, porque é preciso ter cuidado para identificar desavenças pessoais que às vezes estão disfarçadas de motivações que aparentemente são nobres. A intenção de Amã como primeiro-ministro parece proteger o império do rei, mas na verdade não é. É uma causa mesquinha, é pessoal, é uma pessoa soberba de nariz em pé, que quer simplesmente cuidar do seu próprio ego. E ele usa o império do rei, ele usa a situação financeira que o rei está, acaba de vir de uma derrota, está precisando de dinheiro, ele oferece dinheiro. Então parece uma causa nobre, mas na verdade não era. Eu estou aqui com o livro História dos Hebreus, que eu já indiquei para vocês, disse que é uma ótima fonte. E Flávio Joséfo, ele dá detalhes dessa carta de Amã, escrita em forma de edito e enviada em todas as províncias. Isso está no 11º livro, no capítulo 6, tá? A página é a 521. Se você tem o livro História dos Hebreus, vai na página 521, que ele dá detalhes. Ele diz assim, ó: Amã, depois de haver obtido o que desejava, mandou publicar em nome do rei, em todo o seu território, o edito, cujas palavras eram estas: o grande rei Atarxerxes, aos 127 governadores que constituímos, desde as Índias até a Etiópia, saudação. Muitas e várias nações estão sujeitas ao nosso império, e estendemos o nosso domínio sobre a terra o quanto quisemos. Porque, em vez de tratar os nossos súditos com rigor, não temos mais prazer que lhes dar todas as demonstrações de nossa estima e bondade, fazendo-os desfrutar de muita paz. E para isso, envidamos os maiores esforços para que a sua felicidade seja eterna. Por isso, tendo sido avisados por Amã, a quem honramos mais que a qualquer outro com o nosso afeto, pela sua fidelidade, probidade e sabedoria, de que há um povo espalhado por toda a terra, o qual é inimigo de todos os outros, possui leis e costumes próprios, e tem por inclinação natural um grande ódio aos reis, não tolerando dominação alguma, nem a nossa, nem a prosperidade do nosso império. Desejamos e ordenamos que, quando Amã, a quem consideramos como pai, vos der a ordem, extermineis inteiramente esse povo com as suas mulheres e filhos, sem poupar um sequer, e sem que a compaixão seja mais forte sobre o vosso espírito que a obediência. O que entendemos seja feito no 13º dia do 12º mês do presente ano, a fim de que, sendo mortos no mesmo dia, esses inimigos públicos, possais passar em paz e tranquilidade o resto de vossas vidas. Então essa seria a carta escrita, o edito escrito no nome do rei por Amã. E aí repare que ele se exalta mais do que ele exalta o rei, né? E aí Flávio Joséfo resume dizendo: depois que essa carta em forma de edito foi publicada por toda parte, todos se prepararam para exterminar os judeus no tempo determinado e se dispuseram a fazer a mesma coisa na cidade de Suzã, capital da Pérsia, que por isso estava muito agitada. No entanto, o rei Amã passava os dias em banquete. Então, muitas vezes, as pessoas mais arrogantes são aquelas que medem seu valor pelo poder ou influência que pensam ter sobre os outros. Amã foi um líder extremamente arrogante. Ele reconhecia o rei como seu superior, mas não podia aceitar ninguém como seu semelhante. Quando um homem, chamado Mardoqueu, recusou-se a inclinar-se em submissão a ele, Amã quis destruí-lo. Ele foi consumido pelo ódio que sentia por Mardoqueu e pelos judeus. Amã já estava cheio de ódio racial contra o povo judeu por causa do ódio de longa data entre os judeus e os antepassados amalequitas. A dedicação de Mardoqueu a Deus se recusa em reverenciar qualquer ser humano. Desafiaram a religião egocêntrica de Amã. Amã enxergava os judeus como uma ameaça a seu poder e decidiu matar todos eles. Mas Deus estava preparando a queda de Amã e a proteção do seu povo muito antes da ascensão de Amã ao poder sobre Assuero. Porque, antes disso,
Deus já tinha colocado uma judia lá dentro para ser rainha, e através dela viria o socorro. Então isso vai nos mostrando nas entrelinhas o agir de Deus, providenciando a queda dos soberbos e providenciando a proteção dos seus escolhidos, daqueles que fazem a sua vontade. Deus está no controle de tudo. Então o plano odioso de Amã contra os judeus revela astúcia e oportunismo. O tópico 2 mostra a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. Subtópico 1, pavor da violência. Subtópico 2, bebida, confusão e tristeza. E subtópico 3, crise e clamor. O pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Versículo 13. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos, e infelizmente cresce a cada dia. Gênesis 6, do 11 ao 13, Deus resolve exterminar a terra no dilúvio, porque a terra havia se corrompido, e encheu-se de violência, e toda a carne havia se corrompido. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4, Paulo diz que nesses últimos dias, que Paulo chama de dias trabalhosos, haveria homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, a violência, ela é uma característica muito forte do pecado. Porque quando o homem cai no Éden, uma das primeiras características visto no homem é logo o filho de Adão e Eva que vai assassinar o próprio irmão. A violência é uma das características marcantes de Amã, no sentido negativo, obviamente. Ele era um homem violento. O plano que ele traça contra os judeus é extremamente violento. E é interessante, lendo o texto, que a rainha não sabia. Mardoqueu que vai fazer ela saber daquele edito. Mardoqueu, no capítulo 4, versículo 13, Mardoqueu diz até que nem a própria rainha escaparia. Então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esté, não imagineis em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os judeus. Ou seja, Mardoqueu alerta ela que até ela poderia ser morta. E no versículo 13 do capítulo 4, é o texto de Esté que mostra uma menção indireta a Deus. Mardoqueu diz que se a rainha se calasse, Deus socorreria. Então é um plano extremamente violento, mas Deus em sua soberania já tinha um plano. E é por isso que Esté foi escolhida rainha. Deus colocou Esté no palácio para que por seu intermédio ele pudesse, usando ela, salvar o seu povo. Então, desde o Éden, a violência tem crescido. O pecado faz com que a humanidade se corrompa cada vez mais e a violência só cresce gradativamente. No Gênesis 6 nós vemos o dilúvio. Em Gênesis nós vemos a Torre de Babel. Nós vemos, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19. Mas Jesus em Mateus 10, versículo 15, diz que essa geração é pior do que Sodoma e Gomorra. Então a violência só cresce. O ser humano cada vez mais ele avança em direção à ruína. A violência, a maquinação do mal, a mente má, caída do pecado do homem, cada vez vem avançando. Mas Deus já tinha um plano. E esse plano, ele se concretiza em Cristo. E Cristo veio para nos salvar das consequências do pecado. Então Deus ele sempre tem um plano para salvar o seu povo. Lá no Éden, ele já falou do nascimento de Cristo em Gênesis 3,15. Ele já tinha um socorro para nos salvar. Diz um teólogo que agora não me recordo o nome, que antes de dizer haja cruz, ele disse haja luz. Porque antes da queda, Deus já tinha um socorro para nos levantar da queda. Assim nós vemos isso nas entrelinhas de Esté. Antes mesmo que Amã se corrompesse, Deus já sabia, já tinha colocado Esté dentro do palácio e Mardoqueu precisava ficar fora do palácio, na porta, para que ele pudesse ter as notícias de fora, para que ele pudesse salvar o rei. Ele precisava ter acesso lá fora, para ele saber do edito real. Ele precisava ser um oficial do rei, para que ele pudesse ter acesso a esse edito. E ele precisava que a sua prima filha, vamos dizer assim, estivesse lá dentro, para que ele comunicasse a ela. E ela seria alguém que teria acesso direto ao rei, para comunicar isso ao rei, e assim vir um socorro dos judeus. Como que Deus trabalha? Como que Deus age?
Realmente Deus governa o mundo e cuida da família. Então nós vemos que Deus já tinha um socorro para salvar o seu povo. O subtópico 2, bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correio muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza. Rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura, conforme o versículo 1. Esté ficou muito aflita. À medida em que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto com jejum, choro e lamentação, no versículo 3 e 4. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. O Salmo 22, verso 28 diz que o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Paulo diz no Romanos 1, do 18 ao 20, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. E lá em Apocalipse 19, do 11 ao 16, nós vemos que ele regerá todas as nações com vara de ferro. Então só Deus pode livrar o homem da maldade gerada pelo pecado. Tá? Então nós já estamos no capítulo 4, né? E de um lado tem festa com muita bebida para acompanhar, né? Assuero bebendo com Amã e festejando. Do outro lado tem choro e desprezo, tristeza e confusão entre o povo judeu. Enquanto Assuero está festejando com Amã, bebendo e se alegrando, entre o povo judeu há uma confusão. Ninguém entende nada. A tristeza toma conta. Um decreto selado com anel não poderia ser revogado. Por isso o desespero de Mardoqueu e dos judeus era compreensível. Já tinha sido decretado. E agora, né, Mardoqueu, ele se lamenta. E vamos ver as atitudes de Mardoqueu. E essas atitudes, né, em primeiro lugar está o pedido de Mardoqueu, né, está no capítulo 4, do 1 ao 14. E nesses versículos nós vemos também a angústia de Mardoqueu, do versículo 1 ao 4. Ao saber do decreto cruel de Amã, Mardoqueu lamenta profundamente e se recusa a ser consolado. Em terceiro lugar, o conselho de Mardoqueu, do 5 ao 14. Mardoqueu informa a Esté acerca da trama e aconselha, insiste, para que ela use seu poder de rainha para ajudar a libertar os judeus. Os oficiais do mundo antigo, eles usavam os anéis de sinete como assinaturas pessoais. A superfície do anel tinha uma impressão em relevo feita de metal, madeira ou osso. Provavelmente, o anel de Assuero era feito de prata ou ouro. Cada anel de sinete tinha o seu próprio cunho. As cartas eram seladas, pressionando-se o anel contra uma cera macia. E os documentos oficiais eram certificados através da utilização do sinete real. Ao dar o seu anel de sinete a Amã, Assuero deu a ele sua assinatura pessoal e, consequentemente, a autoridade para fazer o que quisesse. Mal sabia o rei que o seu próprio anel iria assinar a sentença da morte de sua própria rainha, Esté. Então, o decreto de morte feito por Amã envolvia todos os judeus do Império Persa. Portanto, este decreto incluía a terra de Israel. Se o decreto fosse executado, todo o povo escolhido de Deus poderia ter sido exterminado. E aí, assim como no livro de Ruth, a nossa mente tem que se abrir para a gente entender que todo o povo escolhido de Deus poderia ser exterminado e o plano de Deus de enviar seu filho ao mundo como um judeu poderia ter sido arruinado. Mas os planos de Deus não podem ser impedidos. Amã já estava fadado ao fracasso. No subtópico 3, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino, no versículo 3. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, em Esdras 2, 1 e 2, e também no versículo 64 ao 70, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações, por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílicos, Ageu e Zacarias, em Ageu 1:9 e Zacarias 8, do 9 ao 13. Ageu 1:9, por exemplo, Deus diz que a minha casa está deserta porque cada um corre para a sua própria casa. Então, agora todos corriam o risco de ser exterminados. Porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Isaías 55:6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Somente uma vida de oração constante
em casa e no templo, podemos vencer o mal. Efésios 6,18, a armadura divina só faz efeito se orarmos em todo o tempo com orações e súplicas. 1 Tessalonicenses 5,17 é orar sem cessar. Então um comentário muito interessante aqui sobre o correio persa, que realmente o correio persa, também devido à estrada real, ele era muito eficiente a favor do rei e contra os judeus. O edito se espalhou rapidamente. Agora, Esté e Mardoqueu vão instituir um clamor e um jejum com todos os judeus. Agora, como é que eles fazem para que essa notícia corra às 127 províncias do Império Persa, na mesma velocidade, tá, que os correios reais funcionavam, sem WhatsApp, sem redes sociais, sem celular? Como é que pode se fazer isso se não for providência divina? Então Deus estava agindo para ajudar Esté e Mardoqueu. E incrivelmente, esse pedido da rainha Esté chega a todos os judeus espalhados em todas as províncias. E agora Esté, ela sabe que ela colocaria sua vida em risco. Assuero havia bebido muito com Amã. E mesmo assim, se a rainha chegasse na presença do rei sem ser convidada, poderia morrer. E Esté só chegou ali porque o rei, por causa da embriaguez, tomou uma atitude errada no passado. E isso custou a coroa da rainha, que também tomou uma atitude errada. Mas agora o fato é que se ela se apresenta sem ser convidada, ela poderia morrer. Mas antes ela pede a Mardoqueu que os judeus jejuem e intercedam por ela. O fato aqui, para aplicar a nossa vida, é que agora entre os judeus há um cenário de clamor, jejum, oração. E aí o comentarista faz uma pergunta: por que às vezes o cenário de crise é que nos leva a orar, a buscar a Deus? Quando o próprio texto de Isaías diz para buscar ele enquanto ele pode ser achado, enquanto ele está perto. Como, por exemplo, o exemplo de Daniel, ele orava em todo o tempo. Por que esperar a crise para então buscarmos a Deus? Tem crise que vão nos fazer clamar. O momento de crise faz o povo se comover e voltar-se a Deus. O povo que decidiu ficar em Suzã, confiando na falsa instabilidade, como nós vimos na lição 7, eles confiaram mais na falsa estabilidade do Império Persa do que na providência divina. Agora, em Suzã, aonde eles acharam estar seguros, aonde eles viram uma estabilidade, há uma crise. A crise chegou lá e só assim eles voltam a confiar em Deus. A crise precisou chegar para eles se voltar para Deus em clamor, em oração, em consagração. Não espere a crise para buscar a Deus. Busque a Deus em todo tempo. Busque a Deus quando tudo está bem, para que no dia má você já esteja seguro. O plano odioso de Amã trouxe tristeza e medo ao povo judeu. E é isso que vai fazer eles se comover e orar. O tópico 3 nos mostra o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Subtópico 1, faces do antissemitismo. Subtópico 2, antissemitismo nacionalista e racial. E subtópico 3, antissemitismo hoje. Faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é a hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces da expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, o nacionalista e o racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, que foi Papa de 1414 a 1484. E a partir de 1536, em Portugal, pela Inquisição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III, que foi Papa de 1468 a 1549, o objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX. Foi do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Então, o antissemitismo, ele refere-se à hostilidade, discriminação e perseguição contra os judeus, que são descendentes de Sem, tá?
um dos filhos de Noé, segundo o relato bíblico. Por isso o nome antissemitismo, né, que vem de sem. Embora o prefixo semitismo se refira a um grupo mais amplo de povos semitas, o termo antissemitismo foi especificamente associado à hostilidade contra os judeus. Tá? E ele cita aqui 3 tipos de antissemitismo: o religioso, o nacionalista e o racial. E ele nos dá aqui primeiro os exemplos de um antissemitismo religioso. Então, a peste negra, durante o período da peste negra, né, em 1347, a peste negra ela também foi conhecida como a Grande Peste. Né, foi uma epidemia de peste bubônica que devastou a Europa entre 1347 e 1351 e resultou na morte de cerca de 25 a 30 milhões de pessoas, o que representava aproximadamente 1/3 da população europeia na época. A doença era causada por uma bactéria que era transmitida através de pulgas e parasitas roedores, especificamente de ratos. E os judeus foram acusados de causar a peste negra devido a uma combinação de fatores religiosos, sociais e econômicos. Naquela época, havia um grande preconceito e desconfiança em relação aos judeus, que já eram frequentemente marginalizados na sociedade europeia. Então, quando a peste negra se espalhou rapidamente, causando grande sofrimento e morte, os rumores começaram a se espalhar de que os judeus estavam envenenando poços de água para espalhar a doença. Esse mito, infelizmente, se difundiu amplamente, levando a ataques violentos contra as comunidades judaicas. Uma outra perseguição da história, uma outra perseguição de característica do antissemitismo religioso citado pelo comentarista foi a Inquisição. Também é chamado pelo o Tribunal do Santo Ofício, que era o tribunal da Igreja Católica da época, né, que sentenciava pessoas. O que foi a Inquisição? A Inquisição foi um tribunal eclesiástico criado pela Igreja Católica no século XV para combater heresias e manter a ortodoxia religiosa. Então, ocorreu durante a baixa da Idade Média e a Idade Moderna, entre o século VII e século VIII, na Europa e nas Américas. O objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela Igreja e condenar as teorias contrárias aos dogmas do cristianismo. A Inquisição também foi utilizada para perseguição política e esteve relacionada aos interesses econômicos de governantes, levando a cabo práticas de terror e tortura durante 285 anos. E um dos alvos mais atingidos foi o povo judeu. E o número de mortos durante o período em que a Inquisição atuou varia de cerca de 100 mil a milhões. Oficialmente, só acabou em 1891 com a extinção do Tribunal da Santa Inquisição. Ele cita aqui a questão dos guetos, e que os guetos não teriam começado com Adolf Hitler, mas os guetos começaram com a Igreja Católica, com o Papa Paulo IV, que já tinha mandado torturar e matar judeus. E esses guetos eram áreas designadas de uma cidade onde grupos específicos de pessoas eram forçados a viver isolados do resto da população. E assim, os judeus eram obrigados a viver em áreas separadas, que geralmente eram cercadas por muros e portões. Eles só podiam sair durante o dia e tinham que voltar antes do anoitecer. E se fossem encontrados à noite, eram torturados e alguns até mortos. Eles eram obrigados a usar marcas distintivas, como chapéus ou insígnias especiais para diferenciá-los dos católicos. Eles também não podiam possuir propriedade fora do gueto e eram frequentemente impedidos de praticar muitas profissões. As práticas religiosas judaicas eram severamente restringidas e os judeus eram frequentemente submetidos a pressões para se converterem ao catolicismo. Vamos para o subtópico 2, o antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 45, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Então nós temos aqui o antissemitismo nacionalista, que o comentarista traz os grupos chamados de pogroms do século
do século XIX até o século XX, que foi visto na Ucrânia e na Rússia. Na verdade, a Ucrânia fazia parte da Rússia nessa época. Então esse mostra um antissemitismo nacionalista. Os prógromos é uma palavra russa que significa destruição maciça, destruir violentemente. Historicamente, o termo designa os violentos ataques da população não judia contra os judeus na área de todo o Império Russo. Por ser um povo próspero, era odiado pelos demais com um argumento de que os judeus que seriam culpados pelas crises econômicas da época. E isso culminou na morte de milhares de judeus. E os pogroms não cessaram com a Segunda Guerra Mundial. Em 4 de julho de 1946, em Kielce, na Polônia, moradores locais iniciaram um pogrom contra os judeus sobreviventes que retornavam às cidades para viver suas antigas residências, que já estavam ilegalmente ocupadas por outras pessoas. Então, multidões atacaram os judeus após ouvirem falsos rumores de que esses haviam sequestrados uma criança cristã e que pretendiam matar em um ritual religioso. A Páscoa judaica, que foi a última ceia de Cristo com seus apóstolos. Então, os agitadores mataram pelo menos 42 judeus e feriram aproximadamente 50. Isso depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o medo dos violentos pogroms foi a motivação que levou a grande maioria dos judeus sobreviventes do Holocausto a sair da Europa no período pós-guerra. E o antissemitismo racial é visto na Alemanha com os nazistas liderados por Hitler, que pela causa racial, eles proclamavam a superioridade da raça ariana. A raça ariana é um conceito não científico, que foi central na ideologia racista do regime nazista liderado por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas usaram esse termo para se referir principalmente aos povos que, segundo eles, possuíam características físicas como pele clara, cabelos louros e olhos azuis. Para eles eram a raça pura. Então Hitler e outros ideólogos nazistas adaptaram essa ideia para justificar políticas de discriminação, perseguição e extermínio, proclamando que os arianos eram a raça superior destinada a dominar todas as outras. E isso culminou no Holocausto, aonde, pela perseguição nazista, exterminou mais de 6 milhões de judeus em toda a Europa na época. Vamos ver o antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra os civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel, quando de sua conversão nacional. 11, Ezequiel 37, Zacarias 12, Romanos 11, 26, por exemplo, que Paulo diz que todo judeu será salvo. Em Apocalipse 1:7, por exemplo, até os que os transpassaram, ou seja, os judeus, o verá na sua vinda e se lamentarão, ou seja, vão se converter. Devemos sempre lembrar que há um propósito divino para Israel. E somente na vinda de Cristo esse propósito será cumprido. Israel se converterá e será então livre. Vai na nossa playlist Perguntas e Respostas Bíblicas e tem um vídeo Por que a guerra em Israel e qual a origem da Palestina, para você entender a guerra atual em Israel e o antissemitismo hoje. O comentarista ele termina dizendo que o que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. A verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. E mesmo quando Israel, num gesto ousado, ofereceu aos palestinos o estabelecimento de um Estado em troca de uma paz duradoura, intelectuais e ativistas políticos atacaram Israel, acusando-o de ser uma potência imperialista que oprime os palestinos. Isso está no livro Em Defesa de Israel, da CPAD. É muito bom. Então, e adivinhe você, os palestinos não aceitaram o acordo, o espaço que Israel cedeu para que eles vivessem em paz. O que eles querem não é isso. O que eles querem é realmente o extermínio do povo judeu. E não é possível um cristão ser um antissemita.
É essencial para os antissemistas separar Jesus de sua origem judaica, pois fizeram isso. Então o ódio se torna moderno e o antissemitismo se torna uma virtude cristã. E um cristão antissemita é um paradoxo. Um antissemita, nesse contexto, é um cristão morto, cujo ódio estrangulou sua fé. Como um camaleão, o antissemitismo pode mascarar-se alternadamente, como fazer a vontade de Deus, como usado por Adolf Hitler, como usado pelos papas católicos na época da Inquisição, que diziam ser uma vontade de Deus, ou até como uma ideologia política. Mas se Jesus pudesse ser separado de sua raiz judaica, então os cristãos podem continuar a louvar os judeus mortos do passado, como Abraão, Isaac e Jacó. Mas quando você encara corretamente o povo judeu como a família do nosso Senhor, então eles se tornam nossa família ampliada, a quem recebemos a ordem de amar incondicionalmente. A Bíblia manda orar pela paz de Israel. Jesus nos orientou a olhar para Israel. Israel é o relógio de Deus no mundo, para nós olharmos para a figueira e ver os sinais do Messias. Israel tem uma grande importância no plano da salvação, no plano escatológico, no futuro. Então, eu aproveito para terminar aqui com um desabafo, nesse episódio de outubro do ano passado, há menos de um ano. Como não lembrar das tristes palavras do presidente do Brasil, a nossa autoridade máxima, um homem de influência que deveria representar um país onde cerca de 185 milhões de pessoas são cristãs, ou seja, 86% da população. Sendo assim, o segundo país com maior população cristã no mundo é o Brasil. E o presidente, que em suas declarações defende o grupo terrorista Hamas e sistematicamente se opõe a Israel, criando uma parede entre Brasil e Israel que nunca houve, destruindo a relação amigável que sempre houve entre Brasil e Israel. O presidente, em uma fala no mínimo desprovida de conhecimento da causa, uma fala preconceituosa, desrespeitosa, carregada de ódio, compara os contra-ataques de Israel contra a Palestina, se defendendo, pois até que no Brasil a legítima defesa não é crime. E esse senhor compara isso com o Holocausto. É fora da realidade que um ser racional, que a autoridade máxima de um país, ele compare o Holocausto, ele use o Holocausto para atacar os próprios judeus, que foram as vítimas do Holocausto. É no mínimo agressivo, ofensivo, desonesto, e como eles adoram dizer, isso sim é um discurso de ódio. Falas como essa mostram que o antissemitismo ele está vivo em pleno século XXI. O antissemitismo moderno é perigoso e cruel. Vamos para a nossa conclusão. O antissemitismo não se revela apenas de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como do nosso querido presidente, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como vilão da história, como parte da nossa mídia faz. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar ao Messias. Como no Salmo 122:6, oremos pela paz de Jerusalém. Então, meu povo, a história do ódio de Amã contra os judeus deve servir de alerta contra o antissemitismo moderno. Como evangélicos, amamos o povo judeu e oramos para que ele reconheça Jesus como Messias. Isso não significa fechar os olhos para os seus erros. Contudo, nos impulsiona a repelir mentiras e narrativas construídas a fim de repudiar o Estado de Israel como algoz, quando desde sempre é o alvo do terrorismo sistemático. Meus irmãos, eu espero ter contribuído para essa lição. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma ótima aula como aluno, como professor. E se Jesus não voltar até lá, e Ele permitindo, eu te espero até as próximas lições. Deus abençoe sua vida. Um abraço.